Então, pessoal, vamos começar com nossa disciplina, né, de cálculo 2. O cálculo 2 estuda, né, a as funções de várias variáveis, né, de duas variáveis, de três variáveis ou mais, tá? Nessa primeira parte, né, vamos estudar esse tipo de funções, né, e depois vamos estudar derivadas parciais, tá? E depois também as integrais, né, duplas, nas diferentes coordenadas, né, cartesianas, a mais comum, polares também, né, e assim, né. Mas nossos cálculos aqui vão envolver muitas variáveis, né, a diferença de cálculo 1, em que nossos cálculos, né, dependiam somente de uma única variável, né. Essa seria a diferença com o cálculo 1, tá? Então, o primeiro capítulo, né, que a gente vai ver aqui, né, seria funções de várias variáveis. Tá? E o primeiro assunto, né, que vamos abordar aqui seria, né, função de duas variáveis. Tá? De duas variáveis. Então, entendendo função de duas variáveis, fazer a extensão para funções de 3 ou 4 variáveis já fica fácil, tá? Então, vamos definir o que seria uma função de duas variáveis, né? Definição, né? Vou colocar aqui. Definição, tá? Uma função de duas variáveis se pode definir da seguinte forma, né? Então, seja... perdão, né? Vamos... Aqui. Se para cada valor determinado das variáveis x e y, tá? Se para cada valor determinado das variáveis x e y existir um único valor da variável c, então podemos dizer que c é função, tá? É função de x e y, tá? E isso e escrevemos, né? Escrevendo desta forma, né? C função de x e y, tá? Então, neste caso, né, a diferença de cálculo 1, aqui nessa parte aparecia a variável y, né, em cálculo 1, e no outro lado aparecia somente a variável x, né, e não aparecia o y. Então aqui muda, né, reorganizamos a posição das variáveis, né, tá? Então, agora aparece essa nova variável c, que nós denominamos variável dependente, né? Variável dependente. Tá certo? E essa que vai depender de quem? Das variáveis independentes
que seria o x, e o y, né? Então, esses dois seriam as variáveis independentes. Então, neste caso, nós temos duas variáveis independentes, tá? Então, esse f que está aqui, simplesmente se lê função, né? Função de x e y, tá? Esse aqui também nós chamamos, né? Como argumento, né? Argumento. Esse que está dentro, entre parênteses, nós chamamos de argumento da função, né? Argumento. Ok? Então, vamos dar um exemplo, né? Para que fique mais claro isso daí, né? Um exemplo, né? Exemplo. Vamos supor que nós temos a função, né? Z igual a raiz quadrada de y menos x. Então, nós temos essa função. Para poder entender, né, o que quer dizer todo esse enunciado que está aqui em cima, tá? Essa definição, né, essas palavras, né, talvez no início, né, não se entenda nada, né, é muito formal, né. Então vamos ver o que significa na prática isso. Então, para isso, eu vou fazer um gráfico, uma tabela, perdão, vou montar uma tabela com três colunas e diferentes linhas, tá? Linhas podem ser várias, não tem problema, tá? Dependendo do que a gente quer. Então, nessa primeira parte, a gente vai colocar o valor de x e nessa segunda coluna vamos colocar o valor dos y e aqui na terceira coluna a gente coloca o valor do c, tá? E a gente vai preencher, né? Então o que vai fazer é dar valores, né, para x e y, porque nós temos, né, quando se trata de funções, as variáveis, né, podem adotar muitos valores. Tá? Então a gente vai fazer isso, né? Vamos imaginar, né? Vamos ver se isso aqui é uma função e como se comporta, né? Ou para que valores de y e x a função, ou este daqui é uma função, tá? Então, podemos dar para x o valor mais clássico, pode ser 1. E podemos dar o valor de 0, né? Por exemplo. Então, nós temos aqui, vamos substituir aqui. Então, nós temos, né, raiz, y é 0 e x é 1. Então, nós temos o seguinte resultado, né? 0 menos 1, menos 1. Né? E raiz de menos 1 é imaginário, né? É imaginário. Só que a gente está trabalhando em toda esta disciplina de cálculo 2, vamos trabalhar somente com números reais. Então, esse daqui que saia um imaginário significa que a função não existe, tá? A função não existe. A função não existe, né? Então, isso representamos com um símbolo, né? Uma é invertida e nós riscamos, né? Então, isso significa não existe. Então, tá vendo? Olha, quando x vale 1, y vale 0, a função, ou pelo menos não existe um valor para c. Não existe. Então, colocamos dessa forma. Vamos testar o contrário. 0, 1. Tá? 0, 1. Então, eu faço a conta aqui, né? Apago isso daqui. E ver o que vai dar, né? Aqui vai ser o contrário. Então, aqui seria 1. E aqui seria 0. 1 menos 1, raiz de 1. E raiz de 1 sim existe, que seria 1. Tá certo? É 1. Então, a gente coloca aqui, o c vale 1. Tá?
Então, olha, quantos valores de C existem para valor determinado de X e para valor determinado de Y? Existe unicamente um. Então, é isso que a definição da função diz aqui em cima, tá? Aqui está dizendo, né? Se fixo, né? Se para cada valor determinado da variável x, né? Pode ser 0 e 1, né? 0 é isso e 1 é isso. Existe um único valor da variável c, justamente único, 1. Então, podemos dizer que c é uma função de x e y, né? Escrevendo dessa forma, tá? Então, esse aqui estamos confirmando que é uma função, né? Ok? Claro, mas existe alguma ressalva, né, que, por exemplo, para esses valores a função não existe, né? Então colocamos dessa forma, tá? Poderíamos testar o outro valor, por exemplo, 1. Então, se colocamos 1, aí seria y1 menos x1, nós teremos raiz de 0, né, que é 0. Então, também nós encontramos um único valor, tá? Então, nós podemos testar para outros valores, por exemplo, poderia ser 3 e 2, por exemplo, aqui, né? 3, aqui não vai existir, né? Por exemplo, aqui seria 2 menos 3 e vai acontecer a mesma coisa aqui em cima, não existe. Então, para que exista, podemos trocar de lugar isso, né? Então, aqui poderia ir 2, né? E aqui poderia ir 3. Aí vai dar novamente 1, tá? Então, nós temos essa situação. É dizer, essa aqui é uma função, né? Uma função, tem todas as características da função, tá? Mas vocês notaram que não todos os pares, né? Não todos os pares fazem que a função exista. Por exemplo, esse par, né? Esse par, eu vou colocar, né? O par seria 1,0. Esse par não produz, não, a esse par não corresponde um valor da função. A função não existe, tá? Dá um valor imaginário, né? Ok? Não existe. E também testamos, né, aqui embaixo, né, que 3,2, que é esse par, 3,2, tá? 3,2, também, né, para esse valor também, para esse par, a função não existe, tá? Então, existem valores de x e existem valores de y para os quais a função não existe, tá certo? Então, não é tudo, assim, não é qualquer valor de x e y que vai fazer com que a função tenha valor, tá? Em alguns casos, sim, algumas funções pode acontecer isso, tá? Então, e para esse par, 0,1, a função C existe, né? Existe. Tá, então aqui você tem que observar o seguinte, eu posso chamar a atenção aqui, tá? A ordem importa, tá? Eu sei quem seja primeiro e quem seja segundo nesse par é importante, tá? Tá vendo? Olha, aqui, esse daqui é simplesmente esse mesmo número, só que em ordem invertida, né? Só que para esse a função não existe, e para essa a função existe. Tá vendo? Então a ordem importa, né? Então é um par ordenado, tá? Por isso que tem que ser um par e a ordem importa, né? Então, a isso chamamos par ordenado. E esses par ordenados seriam como se fossem os argumentos, né, da função. Esse daqui, tá vendo? Um par ordenado. Tá? Esse pequeno exercício que eu fiz, ou esse exemplo, me poderia ajudar a introduzir um conceito também interessante nessa parte de funções. O conceito de domínio. Domínio. Né? Então, quem lembra de cálculo 1 já sabe o que é domínio. Né? O domínio são os valores da variável independente que permitem que a função exista. Tá? Então, seria, né, em nosso caso, o domínio é um conjunto que eu vou chamar, né, com essa letra D, que vai ter essa forma. Olha, o domínio vai ser assim, né? Talvez x1, y1, vírgula, x2,
y2. Esse vai ser pares. Os elementos do domínio vai ser pares. Outro, né? x3, y3. E assim, tá? Pontos suspensivos, né? Então, eu fecho com chaves, né? Para poder dizer que é conjunto, tá? Então, o que significa? Esse aqui é domínio da função, tá? Mas tal que, quando falo que esse é domínio da função, não é para qualquer x1 e y1, ou para qualquer par, tá? É tal que exista, ou tal que a função exista, tal que a função exista para todos esses pares. Então, para todos esses pares que eu estou listando aqui, né? Aqui em cima, para todos esses pares, a função deve existir, tá? Então, esse seria o domínio. Todos os que substituído na função, né? Essa aqui é a função, né? Aqui é a função. Se substituído aqui, me devolva algum valor real, tá? Então, por exemplo, é dizer que deve existir quem? O Z1, que seria o valor da função x1 em y1. E deve existir, então, o Z2, que deve ser o valor da função quando x vale x2, y vale y2, e assim, tá? Então, se aqui existir, por exemplo, imagina que quando vou substituir x3, y3, a função não exista, então isso daqui deve ser retirado do domínio, tá? No nosso exemplo, aqui, né, no nosso exemplo, vemos que justamente que não são todos pares, né, que vão pertencer ao domínio, né? Por exemplo, esse par que está aqui, esse par, né? Esse par não corresponde ao domínio. Por quê? Porque a função não existe. Se eu substituir nessa fórmula, não existe. Então, esse aqui é descartado. Não está no domínio. Agora, esse daqui, para esse par, a função sim existe. Então, deve estar dentro desse D, né? Então, se eu colocar, por exemplo, um D aqui para essa função, um D, o domínio, né? Abro chaves, né? E eu posso colocar o 0,1. Mas não posso colocar 1,0, né? Porque para 1,0 a função não existe. E assim, eu poderia colocar também, né? Quem? 1,1. Porque a função existe, para isso vale 0. Também eu poderia colocar para 2, ou poderia colocar o par 2,3, porque também a função existe para esse par. Mas não posso colocar 3,2, né? Porque a função para esse aqui não existe, então descartado. E assim, haverá outros números que também, substituído na função, devolverá algum valor real. Então, todos que substituídos na função dá algum valor real estarão dentro desse conjunto, né? E eles vão ser pares, né? O primeiro é o valor do x, né? Reforçando aqui, o primeiro é o valor do x e o segundo o valor do y, né? Importante a ordem, ok? Então, essa seria a definição do domínio. Então, eu vou apresentar um exemplo aqui, né? Já fizemos um exemplo, né? E a gente pode continuar com esse exemplo, tá? Determinar então o domínio desse exemplo aqui, tá? Encontramos alguns, né? Que seria o 0,1, 1,1, 2,3, são parte do domínio. Mas a gente quer encontrar todos, né? Ou uma forma sistemática de encontrar todos isso, tá? Porque tem infinitos pares que fazem com que a função exista. É dizer, o domínio tem infinitos elementos,
Então, quero encontrar todas, né? Então, para isso, vamos fazer o seguinte, vamos ter que usar um pouco de álgebra, né? Básica. Então, nós temos a função, nossa função era z igual raiz quadrada de y menos x, né? Era isso. Tá ok. Então, nós precisamos, para poder encontrar o domínio, né? Nós precisamos saber as propriedades, a propriedade dessa função, né? Precisamos saber a propriedade. Então, nós temos uma raiz quadrada. E qual a propriedade da raiz quadrada, né? Propriedade da raiz quadrada. Qual é? É que Negativo. o que está dentro da raiz, né? Vamos dizer radicando, né? Eu acho que é radicando. Deve ser maior ou igual a zero. Essa é a propriedade da raiz. O que está dentro, esse aqui é o radicando, tá? Para quem ainda não escutou isso. A gente deve ter falado em cálculo 1. Então, esse aqui para mim é o radicando. Então, o radicando tem que ser maior ou igual a zero, tá? Então, essa é a propriedade. Não tem outra propriedade por enquanto, tá? Então, nós precisamos olhar nisso para poder encontrar uma forma sistemática, né? De encontrar o domínio, tá? Porque isso daqui testando a gente nunca vai acabar, porque tem infinitos números. Então, não é um caminho assim aconselhável, tá? A gente tem que procurar outra forma. Então, vocês viram, olha, essa é a propriedade, e essa propriedade, na verdade, já me daria o domínio. Então, porque o radicando é igual a y menos x. E ela tem que ser maior ou igual a zero. Tá certo? Então, a partir daqui, eu posso deixar dessa forma a desigualdade, ou eu posso colocar talvez algo mais fácil de ler. Então, aqui está dizendo, olha, que y tem que ser maior que x. Tá? Então, isso. A propriedade da raiz diz que y tem que ser maior que x. Para quê? Esse deve se cumprir, né? Para que a raiz exista. Deve cumprir para que raiz exista. Então, como a nossa função é raiz, é dizer para que a nossa função exista, né? Para que a nossa função exista. Então, isso. Então, a desigualdade que me vai definir meu domínio é essa desigualdade, né? Então, olha, é dizer, todos os pares que estão aqui, todos os pares que estão dentro do domínio, têm que satisfazer essa desigualdade. É dizer, o y, que é o segundo, né, do par, tem que ser maior ou igual que o primeiro, que é o x. Por exemplo, aqui, y1 é maior ou igual a zero, né? É maior. Aqui 1 é maior ou igual a 1. Então, se está cumprindo isso. Aqui, nesse caso, também se está cumprindo. Então, qualquer par que satisfaça isso será pertence ao domínio. Isso daí eu poderia colocar, então, nessa forma mais compacta, né? Em vez de escrever uma lista, né? Eu poderia fazer o seguinte, né? Então, o domínio, tá? O domínio é um par, né? Abro chaves, que tem essa forma, vai ser um par, né? Esse aqui só para dizer que será um par, x, y, esse par. Mas tá ok, você lembra desse símbolo, tá ok? O y, o segundo, que aparecerá aqui, precisa ser maior que o primeiro. Tá certo? Tá? Alguns exemplos disso, né? Para que fique mais claro isso, né? Vocês podem chutar, né? Olha, se aqui for 5, aqui precisará ser 7, por exemplo, né? Se aqui é 501, aqui precisará ser, por exemplo, não pode ser 400, não pode ser menor que isso, está dizendo, né? Ok? O y tem que ser, o segundo tem que ser maior que o primeiro, né? Então,
O segundo tem que ser maior, pode ser 502. Tá? Se aqui for 1, aqui poderia ser 500. Aí não tem problema. E assim, né? E todos que aqui já mencionei. Ok? Então, é dessa forma, né? Que se define o domínio, né? O que significa, né? Significa, o domínio são pares, de modo que aí a função, que para esses pares a função exista. Tá ok? Então é isso. Eu vou deixar outro exemplo, tá? Para vocês resolverem, né? Aqui, exemplo 2, né? Já seria exemplo 2. Podemos dizer, olha, que Z vale raiz quadrada, tá? De x menos 5, tá? Então, determine o domínio. Determine o domínio, tá? E dê algum elemento, né? E dê algum elemento desse conjunto, desse domínio, né? Um elemento. Quer dizer, quando falo de elemento, aqui, né? Faltou. Elemento desse domínio. Então, quando falo elemento, estou me referindo, né, quando esse elemento, que você dê algum exemplo, né? Por exemplo, que par seria que pertence a esse domínio, né? Tá? Esse daqui já com número, não com variável, não é. Primeiro você vai encontrar isso e depois você dá um exemplo, né? Dito que parece se existe, pode calcular o C, né? Que seria C, seria então F de 5,6, né? É dizer que x teria que ser 5, o y teria que ser 6, né? Então, seria f, perdão, né? Eu estou repetindo isso, né? Já seria já substituindo, usando essa forma, que f seria, o f seria tudo isso, né? F, x, y. Então, aqui está x, então seria raiz de 5 menos raiz de 5, que daria raiz de 0, né? E raiz de 0 é 0. Então, se existe, 0 se pertence aos reais, né? Então, esse seria, né, um elemento, com certeza, do domínio, né? Tá? E o domínio, então, como seria, né? Domínio, nesse caso, seria todos pares, né? Tá ok. Aqui precisa ir alguma desigualdade, né? E essa função é parecida à anterior, porque eu preciso analisar a propriedade da raiz. E eu, novamente, o radicando, nesse caso, precisa ser maior, né? O radicando, que é x menos 5, precisa ser maior ou igual a 5. Então, a restrição seria isso, né? Que x tem que ser maior ou igual a 5, tá? Então, essa desigualdade é que vai aqui. Então, x deve ser maior ou igual a 5, tá? Ok? Então, qualquer par em que x seja maior ou igual a 5 pertence ao domínio. Exemplo, né? Alguns casos particulares, já não falamos. 5,6 é um par que pertence ao domínio, porque 5 é maior ou igual a 5, né? É igual nesse caso, né? E o y poderia ser qualquer coisa, qualquer número real. Então, que mais poderia ser? Poderia ser 6,6 também, porque 6 já é maior que 5, tá? Que mais? Poderia ser 10,1, não tem problema. Poderia ser menos 9,1,
Não. Aí nesse caso menos 9, porque menos 9 já seria menor que 5, então não pode. Tá? Mas mais 9 pode. E mais 9,1 pode, né? Ou poderia ser então também mais 9,0, né? 0. Tá? E fechamos, né? Não são isso, só isso, né? Tem um monte de elementos, não? Mas todos esses elementos têm que satisfazer isso, que o x, né? O primeiro, né, do par tem que ser maior ou igual a 5, tá? Então seria isso, é você escolheu, né, um elemento que você escolhe poderia ser então esse, né? Ou poderia ser esse. Então, e dessa forma que funciona a determinação de domínio, né? Aqui temos 2 exemplos mais, né? Então aqui sempre eu preciso começar analisando que tipo de função é. Aqui a função é uma função fracionária, né? E uma fração, nós sabemos, né? A propriedade, se eu tenho A entre B, né? Então nós sabemos que o denominador, né, deve ser diferente de 0. Né? Esse aqui deve ser diferente de 0. Por quê? Porque não existe divisão por 0. Né? Nós sabemos que 1 sobre 0 tá? Não existe. Tá? Não existe. Então, por essa razão, nós devemos descartar essa possibilidade de que o denominador seja igual a 0. Então, nesse caso, né, quem é denominador, não? Denominador, aqui escrevo, né? Denominador. O denominador, nesse caso, é x mais y. Tá certo? Então, esse denominador precisa ser diferente de 0, né? Diferente de 0. Aqui está dizendo, né? O denominador, o b, né? Diferente de 0. Então, a partir daqui eu encontro que x mais y é diferente de 0, né? Tá aqui. Então, tá? O que eu posso dizer é que x deve ser diferente de menos y. Tá? Esse aqui, ao passar ao outro lado, passa com sinal cambiado, né? Trocado. Então, nós temos essa desigualdade. Então, portanto, o domínio, né? O domínio será esse par, x, y. Eu vou fazer melhor tudo isso nessa parte esquerda, né? Para dar espaço, isso aqui para o exemplo 4. Então, nós continuamos então aqui embaixo, né? Então, o domínio será um par, né? Isso aqui sempre vai, um par, tal que x seja diferente de menos y. Eu não sei se esse aqui fica mais claro ou esse aqui fica mais evidente. Depende, né? Qual vocês acham que seria melhor? Porque ambos são equivalentes. Eu acho que esse aqui, esse segundo não vale a pena. Não vale a pena. E eu mantenho essa desigualdade. Então, se eu mantenho essa desigualdade, aqui iria exatamente isto daqui, tá? Isso daqui iria aqui embaixo. Então, seria x mais y tem que ser diferente de 0. E isso aqui é fácil, a leitura é fácil. Que significa? Que a soma, essa aqui é a soma, né, desses pares, ou né, desse par ordenado, a soma deve ser diferente de 0. Pode ser 1, pode ser 2, mas nunca pode ser 0. Ok? E isso, e alguns exemplos seria quem? Por exemplo, 1,0 poderia ser, porque 1 mais 0 é 1. Então é diferente de 0, você está cumprindo. Ok? Agora, 1 menos 1 poderia ser
Então, vamos somar 1 menos 1 é 0. Então, não pode, porque aqui tá dizendo que tem que ser diferente de 0. Então, isso aqui é descartado, né? Descartamos isso aqui, né? Então, colocamos outro, testamos com outro elemento, poderia ser 2,7. Poderia ser, porque 2 mais 7 é 9, né? 2 mais 7 é diferente de 0. É assim, né? Poderia ser menos 2,3. Pode ser. Menos 2 mais 3 é 1. Pode, né? Então, esses elementos podem. E assim, né? Nós podemos encontrar outros. Mas a forma sistemática de determinar todos esses números que vão ir aqui é isso. Tem que se cumprir isso, né? Tem que ser um par. Esse aqui me está dizendo par. E tem que satisfazer essa desigualdade. Tá? Tem que cumprir essa desigualdade para estar dentro desse conjunto. Se não cumprem essa desigualdade, está fora. Tá? Isso é um critério, né, para dizer que se pertence ou não a esse conjunto. Tá? Então, quando diz escolhe um elemento, né, ou apresenta um elemento desse domínio, então eu poderia escolher qualquer um desses que funcionou. Por exemplo, poderia ser isso. Esse é um elemento, né, em particular, né, por exemplo. Para se você substituir esse valor na função, tu vai ver que existe, né? Vamos testar. Se, por exemplo, né, seria, né, f de menos 2, 3, né? Nesse caso seria 1 e x é menos 2 e mais, né, y é 3, justamente 1 menos 2 mais 3 é 1. 1 sobre 1, 1. Então, existe. Tá vendo? Então, funciona. Raro seria que desse elemento, né, você vai substituir na função e dá uma coisa errada, né? Ele não existe. Então, aí você, né, deve ter errado alguma parte aqui, ou ao fazer essa soma, você errou, né? Então precisa ter cuidado. Ok. Então seria isso. E para finalizar, nós temos esse exemplo 4, né? Nesse exemplo 4, nós temos, olha, esse igual, a função seria isso, né? Esse seria o fxy. Então, nesse caso, eu verifico que aqui a única operação que aparece aqui é multiplicação e aqui aparece uma resta. E nós sabemos que a multiplicação não tem nenhuma restrição. Nós podemos multiplicar qualquer sejam os números. Nós podemos restar qualquer sejam os números. Então, nesse caso, tanto x, tanto y pertencem aos reais. Tá certo? Então, não tem nenhuma restrição nesse caso, tá? Não tem restrição. Não tem restrição. Então, o domínio poderia ser todos pares. Todos pares, né? A única condição é que x pertença aos reais, tá? E y pertença aos reais. Casos particulares disso, poderia ser qualquer número que venha na sua cabeça. 1,1, menos 1,1, 0,0 e assim diante, tá? E um elemento disso poderia ser qualquer que você queira escolher, tá certo? Então, então você deve notar que nem sempre vai aparecer uma desigualdade aqui, né? Às vezes, simplesmente basta dizer que x pertence aos reais, ou seja, não existe nenhuma restrição. Geralmente aparece uma desigualdade quando apresenta alguma restrição. Quer dizer que existem valores proibidos, né? Tá? Por exemplo, aqui valor proibido é que esta soma seja 0, né? Isso é proibido, não pode ser. Nos exemplos anteriores, né, a restrição ou a proibição é que esse aqui seja negativo, não pode ser negativo, né? Então, nós encontramos essa desigualdade. Então, seria isso, né? Nessa parte do domínio, tá?
Agora vamos falar sobre representação gráfica do domínio, tá? Representação do domínio, tá? Claro, de função de duas variáveis por enquanto, né? Então, como podemos representar, então, graficamente ou geometricamente o domínio? Então, para isso, né, devemos olhar bem os elementos que tem o domínio. Por exemplo, aqui, né? Os elementos são pares e os pares podem ser graficados usando o plano cartesiano, né? Então, imagina que eu tenho esse plano cartesiano aqui, né? Então, nós temos esse plano cartesiano. Vamos dizer que aqui vale 1, né? Aqui vale 2, aqui vale 3, 4, né? Aqui vale menos 1, menos 2, menos 3 e assim diante, né? E para cima 1, para cima 2, 3, né? E para baixo aqui menos 1 e aqui menos 2, tá? Então, então esse aqui é o plano cartesiano, né? Plano cartesiano, ok? Então, o plano cartesiano está formado de pontos, né? Por exemplo, esse ponto que está aqui, né? Eu posso representar, né? Por esse daqui. Esse ponto seria o ponto que tem a altura 2 e posição horizontal 1. Tá certo? Olha, esse ponto é aquele que tem a abscissa 1 e a ordenada 2. Tá certo? A abscissa me diz a posição horizontal, é dizer, se ela está à direita ou à esquerda, né? À direita se é positivo, à esquerda se é negativo, né? Então, e também quanto está, né? Nesse caso é 1 positivo, então está à direita, né? Esse ponto está à direita da origem, né? Do eixo X, né? À direita. Então ele está uma unidade à direita. E esse daqui, o segundo, a ordenada, me diz a que altura está esse ponto. Está a uma altura 2, positivo, né? Se é positivo, está acima do eixo X. Se for negativo, estaria embaixo, né? Ok? Então, esse daqui se denomina abscissa, né? Abscissa. E esse daqui se denomina a ordenada. Ordenada. Tá? E vocês viram que então a um ponto se lhe associa dois pontos, perdão, dois números, né? 1,2, né? Dois pontos, um par. Então, olha, o domínio também é formado por pares, né? É um par. Então, significa que a gente pode associar um ponto do plano cartesiano com elementos do domínio. Por exemplo, esse ponto que está aqui, ou esse elemento, esse par 1,0, nesse plano cartesiano poderia ser isso, né? Que tenha abscissa x e ordenada y. É dizer, que está na posição horizontal 1, está aqui, na posição horizontal 1, tá? Posição horizontal 1, e que esteja a uma altura 0. Então, se está a uma altura 0, está sobre o eixo x. Então, seria esse aqui, tá? Que mais? E nós podemos representar esse aqui também, que seria 2,7. Então, estaria 2 aqui, né? E mais para cima, 7, estaria por aqui, né? Mais ou menos aqui, tá? Então, assim, né? Aqui seria 4, 5, 6, 7. Então, mais ou menos aqui estaria esse ponto, né? Tá? E esse aqui era 1,0. E assim, menos 2,3
Menos 2,3, olha. Então aqui é menos negativo, menos 2, né? Então está à esquerda, 2 unidades à esquerda. Então está por aqui, né? Vamos marcando só com um pontinho, porque ainda não sabemos a posição vertical. Verticalmente está 3. 3 significa acima do eixo X. 3 unidades, 1, 2, 3. Então nós estamos já aqui, tá? Então seria isso, esse seria o gráfico desse par, menos 2,3, tá certo? Então, tá vendo? Qualquer par, né, que pertence ao domínio poderia ser graficado nesse plano cartesiano, tá certo? E vai ser infinitos, né, pontos. Por quê? Porque os elementos do domínio também são infinitos. Então aqui vai ser vários pontos. Aqui ainda não sabemos qual seriam, né, esses pontos. Em que estariam no primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto quadrante, né? Não sabemos, mas vão ser infinitos, tá? Ok, então a nossa ideia agora daqui a pouco seria encontrar justamente, né, uma forma também de graficar esse domínio, é dizer, que parte, que porção desse plano cartesiano pertence ao domínio, né? Seria o primeiro quadrante que pertence ao domínio, ou são os pontos que estão no primeiro quadrante ou no segundo, qual quadrante representaria o domínio, né? Então seria isso o que nós queremos fazer, tá? Ok. Então vamos pegar um exemplo, né, para poder analisar isso, né? Para poder analisar. Poderia ser esse exemplo de exemplo 2, né? Vamos ver com exemplo 2. Vamos graficar, né? O exercício se trataria desta forma. Esboce o domínio da função c igual a raiz de era x menos 5, né? Era isso. Esboce o domínio dessa função. Então, o que nós podemos fazer? Nós sabemos o domínio, né? Nós calculamos. O domínio era, né? O D era todos pares, tal que x precisava ser maior ou igual a 5. Né? Nós deduzimos isso a partir da propriedade da raiz. Tá? Então, para poder graficar, então, esboçar significa graficar o domínio, eu precisaria do plano cartesiano, né? Então, eu vou precisar de uma régua, né, para poder fazer mais direitinho os eixos, né? Então, esse seria o eixo Y, né? Então, vamos desenhar o eixo X. Ok, então pronto, né? Nós já temos nossos eixos, né? Podemos colocar, nomear, né, esse eixo Y e esse o eixo X. Ok, então o domínio, claro que vai ser pontos sobre esse plano, tem que satisfazer isso, que o X tem que ser maior que zero. Mas você lembra que o X é a abscissa, né? A abscissa, tá? Então, se for a abscissa, seria a abscissa me dá a localização do ponto, né, sobre o eixo X, ou dizer a localização horizontal, tá? Então tem que ser maior que 5. Então, o que significa? Você lembra, né? Esse aqui é 1, esse aqui é 2, esse aqui 3, esse 4 e esse 5. Então tem que estar de 5, como tem que ser, né? Se é maior que 5, terá que ser positivo, né? E maior que 5, então teria que ser à direita de 5, esses pontos. Então poderia ser esse ponto, poderia ser isso,
poderia ser esse, tá? E y, a altura, tem alguma restrição? Não, o y nesse caso pode ser qualquer número real, y pode ser qualquer número real, pode ser positivo ou negativo, então poderia ser qualquer um desses, né? Então, o que eu posso deduzir a partir daí é o seguinte, é que os pontos que pertencem ao domínio seriam todos esses daqui. Poderia ser 5, poderia estar na posição horizontal 5, sim. Poderia ser esse daqui. Poderia ser esse, poderia ser 5, poderia estar aqui. Tá? Mas depois do 5 teria que estar todo à direita. Então seriam todos esses pontos que está aqui à direita dessa linha. Então essa linha vertical deve passar pela posição 5 em X, né? Deve cortar o número 5. Tá? Então seria isso. Então o domínio ou esse domínio que está aqui seria conformado por esses pontos que estão à direita dessa linha laranja que vocês estão vendo, né? A equação dessa linha laranja é x igual a 5, porque o x, a abscissa de todos esses pontos é igual a 5, tá? É igual a 5. Então, seria isso, né? Então, representamos o domínio, aqui escrevemos, o domínio será isso, né? Isso, então, colocamos tudo isso. E os pontos que estão aqui não pertencem ao domínio, tá? Ok? Então, nós observamos que é só uma porção de todo o plano cartesiano pode pertencer ao domínio, tá? Em alguns casos pode ser todo, tá? Mas nesse caso encontramos só essa porção, né? À direita da linha x igual a 5, tá ok? Aí eu poderia deixar outro exercício, né? Vamos ver aqui, esboce o domínio da função c, por exemplo, x, no y menos x, né? Poderia ser isso, y menos x, tá? Então esse seria o primeira função. Eu vou deixando vários para você fazer, praticar, né? É importante praticar. Poderia ser, então, c igual y menos x ao quadrado. E c poderia ser aquilo que a gente resolveu. Acho que era primeiro era x, né? Vamos ver, vamos conferir. Era x, né? X mais y era, né? Então, x mais y, tá? E d envolvendo o logaritmo, né? Logaritmo de x mais y. Tá? Então, nós temos esses exemplos. Então, vamos resolver o exercício A, né? A função A. Aqui diz, né? A função é raiz quadrada de y menos x. Isso daqui já nós resolvemos, né? Anteriormente. O domínio seria este par, né? Tal que y menos x seja maior ou igual a zero, né? O que está aqui, né? O que está dentro da raiz seja maior ou igual a zero.
que passando o x ao outro lado, que vai ficar, né, menos vai ficar com mais. Então, poderíamos transformar já em outra desigualdade, talvez mais simples, né? Então, a única condição aqui é que o y tem que ser maior que x. Levando isso para o plano cartesiano, isso aqui, já quando levamos para o plano cartesiano, esse aqui se denomina ordenada. E você já sabe o que significa ordenada. Ordenada me indica a altura, né, do ponto. Altura, essa é a posição vertical. E o x é a abscissa, né? De abscissa. E esse aqui está relacionado com a posição horizontal, né? Se está à direita, se está à esquerda, né? Então, vamos resolver isso. Vamos desenhar os eixos rapidamente, né? Tá certo? Esse aqui seria o eixo Y. E esse aqui seria o eixo X, né? E aqui podemos dizer 1. Aqui 2, né? Aqui 3. E assim, né? Menos 1. Menos 2. Aqui é menos 1. 1, né? 2. E assim. Tá? Então, nós precisamos graficar esse domínio aqui nesse plano. Que porção será que representa esse domínio? Tá? Você lembra, né? Tem que ser alguma porção. Poderia ser essa daqui, talvez, esses pontos que estão aqui dentro. Ou poderia ser esses pontos que estão nesse quadrante, né? A gente não sabe ainda. Tá? Mas, se for uma região, nós sabemos que ela deve ter uma fronteira. Então, uma forma de encontrar a região que vai representar o domínio é encontrar a fronteira, tá? Então, como encontrar a fronteira, né? Vou escrever aqui, fronteira. Como resolvemos, encontramos a fronteira? Trocando a desigualdade por uma igualdade. Por uma igualdade. Esse aqui é uma desigualdade. Esse aqui, o símbolo, né, de desigualdade. Então, eu preciso trocar por igualdade. Então, ao trocar, tá certo? Eu estou fazendo que isso daqui eu vou trocar por quem? Por esse símbolo, tá? Então, ao fazer isso, nessa parte aqui, eu vou encontrar já isso imediatamente. E o que seria isso? Esse aqui é a equação da fronteira. Então, é o que vai delimitar o domínio do resto, tá? Então, com isso já tá, o problema está resolvido, né? E você sabe que y igual a x é a equação de uma reta, né? Porque a equação de uma reta em geral é isso aqui, né? M vezes x mais b, né? Em que esse primeiro seria o coeficiente angular, né? Ou a inclinação da reta. Inclinação da reta. E esse seria o intercepto. E nesse caso o intercepto é zero, porque esse aqui, né, tem essa forma, uma equação da reta geral é isso, né? E esse é um caso particular. Quando? No nosso caso, esse vale 1 e esse vale 0. Então, a inclinação vale 1, em nosso caso, e o intercepto vale 0. Então, o intercepto significa que vai passar por aqui. E vai ter uma inclinação 1. E uma inclinação 1 significa essa reta aqui. Tá? E seria essa reta aqui. Tá certo? Então, esse daí seria a fronteira do que é domínio, o que vai delimitar o domínio e o resto. Então, esse aqui como se fosse divide, né? Todo o plano cartesiano, todo que está aqui, divide em dois.
Então, agora é escolher ou verificar, na verdade, qual vai ser o domínio, o que está acima, né, dessa reta, né, que tem essa equação y igual a x, ou aquele que estiver embaixo. Tá certo? E para isso, você pode ir testando aqui, né? Você, por exemplo, pega um ponto, então, daqui. Imagina esse ponto que tem coordenadas 1,2. Será que esse ponto satisfaz isso? Essa desigualdade, né? Então você vai ver, olha, será que a ordenada é maior que a abscissa? A ordenada é o segundo, a abscissa é o primeiro, né? Que está aqui, a abscissa, esse aqui. Então, a ordenada sim, é maior, o y é maior, né? Esse aqui. Esse aqui é o y. E esse aqui é o x. Então, o y é maior que x, né? Então, pronto, sim. Então, isso significa que também os vizinhos dele, todo o resto que está aqui em cima, pertence ao domínio, tá? Então, com isso, eu posso já generalizar. Vocês podem testar mais pontos ainda, se você quiser, né? Podem generalizar. Então, os que estão aqui acima dessa linha pertencem ao domínio, ou representam o domínio. Então, você escreve aqui, esse será o domínio. E essa parte não, essa parte é onde a função não existe, aqui não existe. Então, aí esse ponto não pertence ao domínio. E a própria reta pertence ao domínio? A própria reta pertence, sim, porque o y poderia ser igual a x. É dizer, se pode cumprir isso. Y pode ser igual a x. E nesses pontos se cumpre isso, que o y é igual a x. Por exemplo, nesse ponto, esse ponto seria 4 em x e 4 em y, né? Porque aqui 3 e aqui 4, tá vendo? Em qualquer ponto dessa reta você vai ver que tanto o x e tanto o y vão ser iguais. Então, se permite, né? Aqui está dizendo que existe essa possibilidade de ser igual, tanto para negativos. Então, essa linha também pertence ao domínio. E nesse caso, dizemos que o domínio é fechado, pelo menos, né, ao longo dessa reta, tá? É fechado. Pode acontecer em outros casos que essa fronteira não pertence ao domínio, né? Nesse caso, essa fronteira se pertence. Então, obrigado a todos pela presença, né? A gente vai se vendo na próxima aula, né?